Você já imaginou passar grande parte da vida convivendo com a dúvida de saber quem é o seu pai biológico? Pois essa é a história do seu Pedro Bosco. Ele luta há 17 anos na justiça para fazer um teste de DNA e saber essa resposta que o Cabrini levantou. Nesse caminho do reconhecimento de paternidade, ele pode ser filho de um homem rico e ter direito a uma herança milionária. Aos 82 anos, seu Pedro não desiste de descobrir a verdade. Seu Pedro Bosco de Menezes passou praticamente a vida com uma dúvida angustiante. Quem é o seu verdadeiro pai biológico? Isso que eu queria saber a verdade, sabe? Na realidade, essa é a história de 3 Pedros. Seu Pedro Bosco foi criado por Pedro Gonçalo de Menezes. Quando tinha 25 anos, ele soube que o pai biológico poderia ser o padrinho, Pedro Cecílio Porto, conhecido como Polego. Seu Pedro conta que um dia foi visitar o padrinho e, quando voltou para casa, um tio que já morreu fez a revelação. Meu tio chama Benjamin, filho de Bijim. Falou: Pedrinho, você foi na fazenda do seu pai? Eu assustei, né? Falei: não, fui na fazenda do Polego. Falei: não, mas ele é seu pai. Você quase que eu caí de costas. Eu falei: ah, que é isso, Bijim? Na época, ele tinha acabado de se casar e decidiu não ir atrás da história. E o mistério entre os Pedros atravessou décadas. Tudo começou em Pompéu, uma pacata cidadezinha de 32 mil habitantes que fica a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui, já casada, Dona Maria Clara, mãe de seu Pedro Bosco, teria tido um relacionamento extraconjugal com Pedro Porto, o Polego. Seu Pedro Bosco nasceu, mas na certidão de nascimento consta o outro Pedro, o Gonçalo de Menezes, como sendo o pai. Eles nunca falaram sobre o assunto em casa. Acredita que ele sabia, sabe? Que o pessoal mais antigo, todo de Pompéu, sabe dessa história, sabe? Com isso, meu pai também já deveria saber e criou. Me criou como se fosse um filho verdadeiro mesmo, com o maior carinho. Continua o mesmo amor, meu pai, que me criou. Seu Pedro Bosco diz que nunca teve coragem de perguntar para a mãe sobre a suspeita, mas, para uma amiga, ela teria revelado a verdade. Minha mãe confessou para ela, sabe? Que era, né? O Polego era meu pai também. Ele diz que na época, em 1968, não fez nada sobre o assunto em consideração aos pais e aos 11 irmãos que tinha. Então eu esperei. Para ganhar a vida, ele vendia camisas de time de futebol nesta pracinha em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Pendurava as camisas aí no varal. Pendurava as camisas aqui nesse varal, né? E o dia inteiro vendendo? O dia inteiro sentado aí. Mas é uma vida de muita luta, né? Nossa Senhora, luta demais. Sol, chuva. Ó, tudo. Hoje, o estoque que sobrou das camisas está guardado no quarto da casa dele. Camisas de times, R$30. 2 por 50. Há 5 anos, seu Pedro teve que parar de trabalhar para cuidar da esposa que tem Alzheimer. Eles vivem em Contagem, na região metropolitana da capital mineira. Quantos filhos? 4. Tem netos? É, tem 7 netos e um bisneto. Ele também lava a louça e faz o restante do serviço. O casal vive com a aposentadoria de um salário mínimo nessa casa alugada. Por que o senhor decidiu ir em busca da verdade? É por causa desse sofrimento, né? Angústia de não saber a verdade. Enquanto isso, na cidade de Pompéu, Pedro Cecílio Porto, o Polego, prosperava. Ficou milionário, comprou casas, fazendas, gado. Oficialmente, ele teve apenas 2 filhos, Geraldo e Esperidião. A família mantém viva a memória do pai, falecido há 22 anos. Um homem que saiu do nada, passou muita fome quando criança e conseguiu vencer na vida, né? Isso me enche de orgulho e eu não vou permitir que a reputação dele seja manchada.
A família Porto não acredita que o pai tenha um terceiro filho. Ninguém nunca da família, minhas tias mais velhas que já faleceram, meu avô, que eu convivi com ele mais tempo, né, que morreu com 103 anos, nunca se ventilou essa possibilidade. A todas as pessoas que você ouvir em Pompéu perguntar quem são os filhos do Polego, desde o mais velho até o mais novo, eles vão falar, é o Geraldinho e o Esperidião. Nós somos os filhos do Polego. Já a filha de seu Pedro Bosco diz que essa incerteza afeta até mesmo a saúde do pai. É muito cruel, eu acho, muito cruel, para ele ficar nessa espera tantos anos, né? Não querem nem saber se é irmão, por interesse financeiro envolvido. Acredito que seja por isso. Na casa do pai, ele mostra os recibos de gastos que já teve com o processo judicial. E o senhor acha que o senhor já gastou quanto até agora? Uns 60 mil reais, mais ou menos, só de viagem, advogado. Há 17 anos, as famílias discutem na justiça quem tem razão. Por 3 vezes, os irmãos Esperidião e Geraldo não compareceram ao laboratório para o exame de DNA e nem justificaram a ausência. 5 anos depois da morte do fazendeiro, cremaram os restos mortais, alegando que seria um pedido do pai. Com essas provas, em janeiro de 2020, a juíza do caso reconheceu a paternidade, mas os irmãos recorreram e o Tribunal de Justiça cassou a sentença por entender que houve falha na intimação dos irmãos. O processo, então, voltou para a estaca zero. Na casa confortável, registros da herança do pai estão por toda a parte. Perito criminal e ex-vereador, Esperidião diz que a família ficou magoada com o processo. E pra gente foi uma surpresa, porque meu pai é um homem muito religioso, muito conservador e até padrinho. E isso, pra gente, minha mãe ainda era viva, né, foi uma coisa assim muito chocante. Ele diz também que a família está disposta a colaborar com a justiça e até a fazer o teste de DNA. Já que houve uma ação judicial, nós estamos deixando a justiça resolver isso. Nós confiamos na justiça, esperamos que a justiça resolva e nós vamos, obviamente, acatar o que a justiça decidir. O exame de DNA é a principal prova para esclarecer o caso, mas o contrato do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com os laboratórios que faziam os testes terminou em 2023. Vai ser preciso abrir uma nova licitação. Enquanto essa questão burocrática não for resolvida, o processo vai continuar parado. Este especialista da USP explica que o exame de DNA confiável elimina dúvidas sobre paternidade. O DNA ele representa a identidade biológica de um indivíduo, ou seja, é único. No caso de cremação, então, o DNA ele é reduzido, ele se torna inviável. O que daria para ser feito é usar os parentes dessa pessoa que foi cremada, né, para estabelecer um grau de parentesco entre eles. Esperidião diz que a surpresa com o processo foi maior ainda, porque seu Pedro nunca teria se aproximado do pai dele em vida. Meu pai ficou doente 6 meses, né, de cama. E, em momento nenhum, ele nunca visitou meu pai, assim, tem os motivos dele, né? E depois veio essa ação, então por isso tudo nos causou essa surpresa. Já seu Pedro Bosco afirma que assim que a mãe dele morreu, criou coragem para ir atrás da própria história. Aí soube que o suposto pai biológico estava doente e foi visitá-lo no hospital em Belo Horizonte. Ele me viu, ficou muito alegre, mas já tá no fim já. Geraldo e Esperidião seguem como os únicos filhos reconhecidos pelo fazendeiro Pedro Porto. Não acho que é justo, né? A reputação do meu pai, que já está morto, da minha família, ser colocada em dúvida, né? Porque meu pai é um homem digno, um homem muito íntegro, né? E a questão para nós é essa, é a questão mais assim, moral do que financeira. Seu Pedro Bosco espera por um mínimo de dignidade e justiça.
Se for comprovada a paternidade, uma reparação financeira ajudaria a dar uma vida melhor para ele e para a esposa doente. Vamos comprar uma cadeira de roda, um andador melhor, né? Dar ela mais conforto, despesa demais, sabe? Mas eu não desisti não, que eu quero saber, né? Se eu sou mesmo filho do colego ou sou filho do meu verdadeiro pai que me criou.